Para fazer o efeito da parede de cimento queimado, você vai precisar de massa acrílica, corante à base de água na cor preta, água limpa, fita crepe, esponja pequena, uma esponja grande, espátula, bandeja, um balde para misturar tudo e uma colher. Eu também acabei usando um pincel para fazer nos cantinhos depois. Comece colocando a massa acrílica em um balde maior. Depois pingue o corante preto e vai misturando. A tonalidade da massa é a gosto do cliente. Só não se esqueça que depois que passa na parede, o tom da massa ele dá uma escurecida. Então não deixe muito escuro. Depois que você misturar tudo, coloque um pouquinho de água para dar uma leveza na massa, para ela ficar mais fácil de espalhar. Vai pingando a água, mas sem deixar muito líquido. E aí vem a parte mais deliciosa. É colocar na esponja e fazer a parede. Antes de fazer os cantinhos, eu passei uma fita crepe em todos os contornos da parede para que não manchasse a parede branca, que eu não queria que mudasse de cor. Depois eu peguei a esponja pequena e fui fazendo os cantinhos. Aí com a esponja grande, eu fui fazendo o restante da parede. Observem que eu utilizei de movimentos aleatórios. Fui quase que desenhando asteriscos na parede, porque se você fizer círculos, vai ficar marcado um movimento circular. E eu queria que a minha marcação fosse bem aleatória. Então é só ir espalhando sem dificuldade. Vai passando na parede como se você estivesse passando um creme nesse paredão. E depois de tudo, assim ficou a primeira camada. No final do dia, depois de umas 6 horas, a primeira camada já estava seca. Então eu vim com a segunda camada da massa por cima da primeira. Eu quis fechar um pouquinho esses espaços em branco. Eu achei que ele ficou muito marcadão. E é assim mesmo, quando a gente faz a primeira camada parece que deu tudo errado, parece que nem vai ficar legal. Mas quando você vai passando a segunda camada, você já vai dando uma animada e vendo que o resultado está bem perto do que você esperava. Então vai passando sem medo de ser feliz a segunda camada. Ela costuma ser mais fácil de espalhar do que a primeira, porque é só mais para ir tampando os espacinhos em branco. Passa em tudo, principalmente nos cantinhos. E aí você vai deixar secar novamente por mais umas 6 horas. No dia seguinte, depois que a parede já havia secado, eu ainda não tinha gostado do resultado final. Então eu vou fazer uma terceira camada. Dessa vez eu comecei utilizando um pincel para fazer melhor o acabamento dos cantinhos e fechar todas as pontinhas que a esponja não estava conseguindo fechar da parede ainda branca. Depois que eu fechei, eu peguei a esponja maior e fui fazendo os movimentos aleatórios como nas outras 2 camadas, sem segredo nenhum. Toda vez que a gente recomeça dá um medo porque parece que vai estragar tudo que já estava pronto. No meio da minha parede tem alguns suportes invisíveis para a prateleira. Eles não atrapalharam em nada a passagem da terceira camada. Foi bem mais fácil do que as outras 2, porque agora dava para ver mais ainda os espaços que eu queria fechar. Então fui dando uma caprichada nesses espaços e passando por cima de maneira leve nos outros que já estavam fechadinhos. Você também vai precisar de um pano úmido para poder limpar os cantinhos, que acaba sempre dando uma manchadinha na parede branca e no teto. Então, com pano úmido, na hora você consegue tirar com muita facilidade. E aproveita para tirar os que respingam no chão. Vocês perceberam que eu fiquei subindo e descendo a escada, né? Eu não consegui fazer o uso da bandeja. Achei mais fácil pegar direto no balde. E assim ficaram as camadas, 1, 2 e 3. Aí você faz de acordo com o seu gosto. E depois de escolher a sua camada, colocar os seus enfeites, tá pronta a sua parede. No meu caso, eu coloquei uma prateleira, alguns enfeitinhos, estava pronta a minha parede da cozinha com efeito de cimento queimado. Se você for uma tia coruja como eu, dá até para deixar as crianças desenharem na parede com giz de lousa. É facinho de limpar, sai tudo com pano úmido depois.